É muito legal. E, na verdade, assim, o que você tava falando da comédia, às vezes a comédia tira sarro de uma situação, né? Tipo, o humorista fez piada com a rua esburacada. Pô, é uma merda ter rua esburacada. Mas não foi o humorista que esburacou a rua pra fazer piada. Exato. Ele tá falando de um problema que o problema existe. A despeito dele, ele não tem nada a ver com aquele problema. O Chico falou uma vez naquele O Que Vida Vida, sabe aquele quadro do Fantástico? O Chico Anísio falou que, eu acho maravilhosa essa frase dele, que ele falou assim, o humor é tudo, até engraçado. O humor é quem denuncia. O humor é quem joga luz no problema. Perfeito. Então, assim, existe pra isso. Você vê o humorista falando de um problema, antes de você pensar assim, pô, mas ele tá falando de... Sim, mas é que ele é humorista. Eu sempre lembro dessa situação que o Chris Rock foi apresentar um... Eu acho que era o Oscar, eu não tenho certeza. Tem muitos anos, tá? Muitos mesmo. E aí ele faz uma piada, entram os filhos dele, entram com umas crianças e tal, e ele faz uma piada meio... eles pararam de fazer o tênis ali e trouxeram pra mim o papel. Meio que zoando que estavam em trabalho infantil. E aí a internet caiu matando em cima dele, no sentido assim, isso não é um assunto pra fazer piada. E aí eu falei, gente, espera um pouquinho, deixa eu falar uma coisa séria. Ele não é um pintor de quadros para pintar um quadro sobre trabalho infantil, ele não é um poeta para fazer uma poesia sobre trabalho infantil. Ele é um humorista. Ele está numa baita audiência mundial e ele trouxe esse assunto da forma dele. Claro. Botando um holofote. Botando um holofote neste problema. Então, assim, é claro que é desconforto. Por quê? Porque a pessoa que tá usando um sapato de $8 mil, ela não quer lembrar que naquele momento tem criança trabalhando. Então dói. Então é mais fácil ela criticar o cara que fez a piada do que assumir que naquele momento, enquanto eles estão lá comendo caviar com vestidos caros, existe esse problema. Sim. Mas o que ele fez... O que eu penso é assim... Se eu fosse uma criança vivendo esta situação, eu amaria que um humorista chegasse no meio de um evento caríssimo e fizesse todo mundo lembrar que eu existo. É isso. Da maneira dele? Da maneira dele. Mas é porque ele foi lá pra fazer piada. Ele não foi lá pra fazer uma escultura de gelo. Então, ele levou em forma de piada. E quem ele ofendeu? Quem? Exatamente. Porque não foi a criança. Não foi a criança. Né? Não foi a criança. Que tá precisando de ajuda. Ele foi lá gritar. Ele foi gritar. Vocês estão rindo da minha piada? Que legal. Mas, vocês estão contribuindo para essa piada acontecer. Porque se não fossem vocês, essa piada não estava acontecendo. É isso. Então, é o espelho. Quando o humorista fala da tragédia que aconteceu, porque tal coisa, por que ao invés de olhar pro humorista que tirou sarro da coisa que aconteceu, você não tá olhando pro tanto de dinheiro que foi desviado e que não tava naquela hora a barragem bem feita? Por que não tava naquela hora o cuidado com a rodovia bem... Por que o problema é o humorista que tá jogando a luz e não o problema em si? Não foi o humorista que desviou o dinheiro, não, pra aquela cagada acontecer. Eu tenho pavor de censura. Pavor. Qualquer tipo de censura. Não tô falando de censura, vamos supor, para programação infantil, isso são outros 500. Sim. Tô falando de liberdade de imprensa, de censura, de você poder ser o que você é, de falar o que você quer falar, no local certo, óbvio, porque a gente tem que também ter essa dimensão. E outro dia eu ouvi o Léo falando sobre isso, o Léo Lins. E é isso. O que ele falou? Óbvio que ele faz uma piada totalmente no limite. Sim. Mas as pessoas que curtem o Léo sabem isso. Exato. Você não vai entrar enganado no show do Léo, achando que você vai ouvir piadinha do papagaio. Do papagaio leve. Não vai, entendeu? Então, se eu comprar um ingresso para ir no show dele, eu tenho que entrar lá consciente que ali o negócio vai ser pesado, entendeu? E é isso, o show dele é esse. Agora, é o que ele disse. Quando ele tá na TV aberta, ele toma cuidado. Tem um limite. Exato. E ele sabe que tem esse limite. Porque aí é o contrário, é ele entrando na casa das pessoas. Exatamente. E eu achei genial o que ele falou. Ele mesmo tem que se colocar este limite. E não essa censura tem que ser dada para as pessoas. Sabe? Você não pode privar o humorista, que é um artista, que é um gênio, que é um criativo. Porque é isso. As profissões que usam a criatividade, a sensibilidade, são menosprezadas. As pessoas acham que só quem lida com número, com ciência... Cara, é muito difícil fazer. É muito difícil fazer uma piada. É muito difícil você ter improviso. É muito difícil você ter sensibilidade. É um baita talento. E tem que ser valorizado. A gente tem que parar de achar que as pessoas que lidam com esse tipo de sensibilidade, com cultura, são menos. São piores. Que elas não têm que ser respeitadas. Que elas não têm que ter incentivo. Não têm que ser patrocinadas. Tudo. E agora, na pandemia, a gente viu como é importante. Quem ficou sem música? Quem ficou sem piada? Quem ficou sem streaming? Quem ficou sem televisão?
A gente precisou de tudo isso. Precisou de cultura dentro de casa. Precisamos de livro. Entendeu? Eu ia te perguntar, e no jornalismo, qual você acha que é o limite? Da censura? Da censura e da forma de se fazer. Porque hoje tá saindo muita mídia tá perdendo a mão na forma de noticiar. Noticia uma morte em primeira mão como se fosse o preço da banana, entende? Mexe com a vida de pessoas, mexe com a sensibilidade das famílias como se fosse qualquer coisa. E às vezes, para dar aquele furo de notícia, nem tem a notícia completa. Sim. E acaba... Mas é o imediatismo que faz isso. Você quer... Eu quero ser o primeiro, eu quero ser o exclusivo. Eu sempre falo lá com a turma que trabalha com a gente não precisa ser o primeiro, mas tem que dar bem feito. É melhor ser o segundo, terceiro, quarto, 10º, mas quando dá bem feito, bem apurado, bem checado. Sim. Com cuidado. Com cuidado. Porque ninguém lembra do primeiro. As pessoas lembram de quem fez bem feito. Você pode lembrar do primeiro que fez bem feito. Que acontece. Sim. Né? Agora, tem muita gente que fala que é jornalista e não é. E é uma outra profissão que as pessoas estão jogando na lata do lixo. E colocando... jornalismo não presta. Jornalismo é uma porcaria. Não é, não. É necessário. Porque a gente tem muita fake news. E a gente precisa do jornalismo bem apurado para dizer para a gente o que é e o que não é. Sim. Porque tem gente que acha que... Porque hoje as pessoas pegam esses posts de WhatsApp e acham que isso é jornalismo. Eu li uma notícia. Aonde? Na internet. Onde? Não é notícia. Você dá uma fofoca. Teve agência checadora postando fato sem checar. Você viu a vergonha que passaram? Sério? Então, você não viu? Que tiveram que fazer uma outra publicação. Eles fizeram Pra uma checar publicação... o que checou errado. Eles fizeram uma publicação no Dia da Consciência Negra. Muito delicado. Muito delicado. Falando sobre termos que teriam origem racista. Só que não era. Era tipo assim... Era historinha de WhatsApp, sabe? Ela aquela coisa de... porque Sim. o criado mudo não sei do quê, sabe? E aí... Só que já tinham feito a publicação e a publicação fez assim, né? Plá, porque com todos depois os não termos, não volta mais. com todos os termos e falando que eram, só que nem todos eram. E aí tiveram que refazer, falando, gente, olha, a gente foi atrás e tal. E aí a galera... Porque era uma agência checadora. Sim. Pô, quem não é pra cometer o erro, Mas sabe? ninguém tem a verdade absoluta de nada. Então, mas aí quando eles, quando eles precisa ir atrás. refizeram, que daí falaram assim, a gente foi atrás, e aí a gente fez um estudo detalhado, e falaram assim, por que não fez na primeira vez? Que a gente, O estudo detalhado era pra ter sido feito antes de vocês postarem. Porque o jornalismo mesmo que a gente tem que fazer é conversar mais do que uma fonte. Esse é o certo. É isso que a gente aprende na base. E fonte, né? E fonte. Não a Nina, 6 anos, né? Exato. Você tem que checar com pessoas que estudaram sobre aquilo, que conversam sobre isso. Por exemplo, esse tema da questão racial é muito delicado. Porque muito estudo está sendo feito hoje. Por quê? Porque proibiram a gente fazer. Porque é muito mais legal não fazer, né? Porque aí você consegue ser racista